que a canção em meus lábios estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Sim, tu estás. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Sim, pertencemos. Abba, eu pertenço a ti. Nós pertencemos a Ele a todo momento. Nós pertencemos a Ele. Abba, pertencemos a ti. Abba, pertencemos a ti. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem
transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Olá, meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. O namoro cristão deve ser um relacionamento de respeito e amizade, pensando na possibilidade de casamento. É o tempo para o casal se conhecer melhor e descobrir se quer passar a vida toda junta ou não. O namoro cristão não é o mesmo que um casamento. A Bíblia tem alguns princípios que ajudam a guiar o namoro cristão. Por exemplo, você deve pensar no futuro. O namoro ajuda a decidir se quer casar ou não. Não é uma brincadeira sem objetivos. Se o casal acha que não vai casar, então não deve namorar. Também tem a amizade. Um relacionamento não sobrevive só de paixão. O namoro é a altura para aprofundar a amizade e se conhecer melhor. Começar em Provérbios, capítulo 17, versículo 17 em diante. E também tem que haver o respeito. Você está namorando uma pessoa criada à imagem de Deus, não um objeto para satisfazer seus prazeres. Um relacionamento sem respeito e dignidade não é de Deus. Tem que haver respeito entre um e o outro. Tem que também haver a honestidade. Não é bom enganar ninguém, muito menos a pessoa de quem você gosta. Um relacionamento precisa de honestidade para funcionar.
Começar em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 em diante. A Bíblia nos ensina que nós temos também que fazer sacrifícios. A Bíblia diz que devemos cuidar uns dos outros. O namoro é o tempo para aprender a não ser egoísta, para o casamento funcionar no futuro. Começar em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Fujam da imoralidade. O casal precisa aprender a estabelecer seus limites, para não cair na imoralidade sexual. Se entregar antes do casamento, só vai causar problemas e poderá até estragar o relacionamento. E isso é pecado. Começar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 em diante. E no relacionamento, Deus tem que estar em primeiro em sua vida. É muito bom ter alguém especial, mas nada consegue tomar o lugar de Deus em sua vida. Só Deus é perfeito e Ele vai completar. Nunca espere isso de uma outra pessoa. Lembre-se de buscar a orientação de Deus para o namoro cristão. Orar e ler a Bíblia é importante. Também é bom o casal procurar a orientação dos pais e de um pastor ou líder de confiança que conheça a Bíblia Sagrada. Fala, galera! Fala, galera! Tudo bom com vocês? Para comemorar o Dia dos Namorados, que foi ontem, a gente vai falar um pouquinho sobre namoro, um pouquinho de casamento. A gente pediu para vocês mandarem algumas perguntas pra gente. Algumas pessoas mandaram, mas a gente sentiu falta de algumas pessoas para nos perguntar. A gente vai começar falando sobre casamento. Por que começar a falar sobre o casamento e não pelo namoro? Porque o relacionamento criado por Deus foi o casamento e não o namoro. Na Bíblia não fala sobre namoro, fala sobre apenas casamento. Tomando como exemplo o relacionamento entre Isaac e Rebeca. Eles se conheceram e Isaac se casou aos 40 anos. Maria e José, eles eram noivos e não podiam ficar juntos. Somente podiam se ver de longe. Já pensou casar só com 40? Nossa! Mas era a realidade que tinha na Bíblia. Eles se conheciam, eles meio que arranjavam um casamento ali, por exemplo, os pais de Jesus, e se casavam. E durante o noivado eles nem podiam se ver. Era só um negócio distante ali, não tinha conversinha não. Namoro é coisa nossa aqui. Mas isso não significa que o namoro não é importante, né? Pelo contrário, o namoro é muito importante. E o namoro, ele é usado com que a gente conheça a pessoa, né? Porque o namoro cristão, ele é para o casamento. A gente tem que enxergar o futuro. E não somente ali, só o namoro, namorar por 1000 anos e ficar só nisso. O namoro cristão, ele tem um propósito de casamento, né? E eu vou ler aqui... Não, é o Tiago. O Provérbios? É. Então a gente separou um versículo aqui que é Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Mas a gente está falando aqui para adolescente. Por que a gente vai falar de esposa, de marido? É porque esse é o objetivo número 1 do namoro cristão. A gente vai sempre namorar pensando em casar. E se qualquer um que é um cristão namora sem pensar nesse princípio, nesse propósito, tá fazendo uma coisa errada. E a Bíblia ela deixa bem claro que o casamento é uma coisa ótima. O mundo às vezes tenta desviar essa ideia, fica com piadinha, que é uma coisa ruim, mas não. O casamento é uma bênção. A palavra fala, quem encontra uma esposa recebe uma bênção preciosa do Senhor. O casamento tem coisas ruins? Tem. Como ficar solteiro tem coisas ruins também. Casar tem muita coisa boa. Eu acho que tem mais coisa boa do que coisa ruim, né? Tem. Ah, que bom.
E quais que podem ser os benefícios do namoro? O primeiro benefício é que a gente, como eu já falei, a gente conhece melhor a pessoa com que a gente está se relacionando, né? E que a gente pretende um dia casar. Também é um tempo de crescimento espiritual. O namoro, né, não é só beijinho, que na verdade nem pode muito. A gente tem que pensar do lado espiritual também. Para de rir. Vai. A gente tem que enxergar que nem um homem do nosso lado que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Desde o namoro, né? E continuar isso no casamento e depois nas outras etapas da vida. E no caso do homem também, olhar para a mulher como uma pessoa para ajudar a crescer, para andar junto. Porque a Bíblia fala que é muito mais fácil dois do que um, né? Porque quando um tá lá meio titinho, meio cabisbaixo, o outro vai lá e dá uma levantada. Então, se você tá meio triste, sua namorada vem e te joga mais para baixo ainda, já dá aquele sinal de alerta, tem alguma coisa errada. Isso é um sinal de vocês sentarem, conversarem, amadurecerem também, mas isso é tudo um processo. Tá. Então, eu vou pegar as perguntas. Então, vamos tirar dúvidas sobre relacionamento, sobre namoro cristão. Então, Paloma, qual que é a idade certa para começar a namorar? Tem uma idade certa para começar a namorar? Não. A resposta é: quando ambos os namorados estiverem maduros e com perspectivas reais de casamento, isso é, financeiramente, profissionalmente, psicologicamente e emocionalmente. Uma pessoa de 20 anos pode estar muito mais preparada para casar, para ter um relacionamento, do que uma pessoa de 30, 40 anos que ainda é totalmente imatura, que não tem responsabilidade nenhuma, não tem um trabalho, não tem como se manter, ainda depende do pai e da mãe. Então a idade não tem nada a ver. Na nossa opinião, a gente entende que a idade não tem nada a ver. Lógico que assim, um adolescente, um pré-adolescente de 11 anos, 12 anos, a gente não recomenda, né, ter um relacionamento. Porque essa pessoa vai começar a trabalhar com o quê? 17, 18 anos, ao o tempo, né, que ela vai ter de relacionamento com essa pessoa. Nesse período, pode acontecer várias coisas que podem não agradar a Deus. Então, essa idade, a gente entende que não é uma idade correta para se começar a namorar. Complementando um pouco para não deixar dúvida no que a Paloma falou, a gente acredita que não tem idade certa, não tem um número mágico. Mas um adolescente, até 17 anos é adolescente, tem condição de ter essa maturidade? Tem condição de ter essa perspectiva de casamento, de sustento? Muito raro. Então, se alguém me perguntar, adolescente pode namorar? Falar assim, que pode fazer o que quiser, mas nem tudo convém. Por mais que não tenha um número correto, exato, acho que a Paloma deu muita esperança para vocês nessa resposta. Eu acredito que a adolescência é um momento de se preparar. Porque é a próxima pergunta, então não vou dar spoiler, mas a gente tem que ser a pessoa certa de alguém. Então, como que você vai ser essa pessoa? Se entregando, indo com o primeiro? Não é bem assim. Você tem todo esse tempo que Deus te dá de crescimento, de amadurecimento, para que você possa crescer como pessoa, para não depender de outra pessoa para te fazer feliz. Muito pelo contrário, para você ser maduro o suficiente para Jesus te fazer feliz, para você ter essa dependência de Jesus. Exato. E então, fez 18, pode namorar? Caso a caso, né?
Você tem que pesar aí, conversar com seus pais, conversar com seus líderes, porque esperar pode ser uma coisa muito boa também. Então, eu já vou te fazer a segunda pergunta. Mano. Existe uma pessoa certa para cada um? Eu acredito que não existe o pombinho perfeito. Por que que eu acho isso? Primeiro, por uma razão bem óbvia. Vamos supor que nos 6 bilhões de pessoas que estão vivas hoje, tem um certinho pro outro. Então, todo mundo tá casadinho igual Deus quer. Mas imagina que uma pessoa escolhe errado. Então alguém já ficou sem par. Ou essa pessoa fica sozinha pro resto da vida, ou ela escolhe outra pessoa que seria a errada. E aí isso vai virando uma bola de neve, ninguém mais tá com a pessoa certa. Deus, ele respeita as nossas decisões. E a gente demonstra temor e obediência a Deus pedindo a autorização dele, perguntando para ele os sinais, os caminhos de onde a gente tem que ir. Porque a gente tem um passo a passo que a gente pode se direcionar, mas só Deus que sabe o futuro. Só Deus que sabe, ó, você tá vendo a pessoa por esse lado, mas você tá chonadinho, então você não tá vendo o outro. Então essa pessoa não vai ser a certa para você. Você não sabe o que essa pessoa faz lá na intimidade dela. Então Deus nos direciona muito nisso, mas a gente tem liberdade para escolher com quem a gente quer ficar. Quando, no meu caso, eu fui conversar com o meu pastor, que eu tava orando com a Paloma, ele falou assim, ó, cara, você tem que pensar em no mínimo 3 coisas para ver se a pessoa certa para você. Primeiro, ela tem que ser... Ela tem que ser temente a Deus. Se é uma pessoa temente a Deus, já passou no primeiro requisito. Ufa, passei. Segunda, tem que ser uma pessoa obediente aos pais. Isso é muito importante. Porque se é uma menina, um menino que obedece aos pais, ela vai ter obediência ali dentro de casa, de respeito, de saber a hora de falar, a hora de saber de ficar quieto. Vai saber se é uma pessoa que faz as coisas em casa ou a outra vai ficar totalmente sobrecarregada e por aí vai. E por fim, então primeiro é temer a Deus, depois ser obediente aos pais e terceiro, tem que ser uma pessoa dedicada ao trabalho. A pessoa tem que se dedicar tanto ao trabalho que ela ganha lá, o dinheiro, o salário, como o trabalho a Deus. Se a pessoa passa nesses 3 pré-requisitos, você já tem um bom indicativo que é uma pessoa boa para você se relacionar com ela. E aí eu volto naquele mini spoiler que eu dei. Antes da gente encontrar a pessoa certa, você tem que se preparar para ser a pessoa certa de alguém. No meu caso, quando eu estava procurando alguém para namorar, não dava certo. Mas quando eu esqueci disso, quando eu estava lá com Deus, eu estava me preparando, eu estava fazendo as coisas, aí acontece e rola, né, a química. Pronto. Próxima pergunta. O que é um namoro santo? Que é o namoro santo, é aquele que agrada a Deus. A gente fala assim, o que a gente teria vergonha, por exemplo, o casal de namorado teria vergonha de fazer na frente das pessoas. Esse aí já é o limite que a pessoa tem que ter. Então, na verdade, nem é muito bom você ficar muito tempo sozinho com o seu namorado. Porque, imagina, são 2 pessoas que se gostam, 2 pessoas que querem ficar juntas. Aí, mas no final não dá muito certo. Então, sempre bom ter um irmãozinho do lado. Não reclama quando a mãe fala, só vai ir com o seu irmão. Porque ela sabe o que tá falando. Me ajuda aí. Eu acho que é bem isso. O namoro cristão ele tem que ter limites. E como que eu sei qual que é o meu limite? O que você faz? Você teria vergonha se sua mãe e seu pai estivessem juntos? Então é um bom sinal que não é uma coisa que vai agradar a Deus também.
E quando você pensa que seu pai e sua mãe estão juntos, mesmo que eles não estão, vocês não estão nunca sozinhos. Exato. Na verdade é sozinhos entre aspas, porque tá você, sua namorada, só que o Espírito Santo tá do lado, Deus tá com você ali. E quando você se lembra disso, nossa, Deus tá me vendo. Então, o que que você não passa vergonha na frente de Deus? O que que você faz que tá agradando ele aquilo ali? E não somente quando estão juntos fisicamente, né? Sim. Troca de mensagens. Às vezes, não sei, tem alguma coisinha assim que Nudes. já quer falar, mostrar, não sei. Mandar nudes. É. Não pode. Pronto. E a quarta pergunta é: estou gostando ou já estou namorando com uma pessoa, mas sem perspectiva de casamento. O que fazer? E agora? O coraçãozinho já tá batendo mais forte, já tá dando aquele suadouro. O que que você faz? Abandona tudo? A gente tem que ter um equilíbrio sempre na nossa vida. Gostar de uma pessoa, ter esse sentimento, pelo fulano ali, ou pela fulana que você vê ali na igreja, é natural, é normal. Mas o que que esse sentimento está fazendo com você? Ou se você já está namorando, o que que esse namoro tem causado na sua vida? Você olha lá, eu tenho X anos, mas eu não vou conseguir casar pelos próximos 20. Vai demorar para eu casar ainda. E aí? Esse namoro tá te fazendo bem ou não? Você fica com essa pessoa, ela te faz estar mais perto de Deus ou mais longe? Então, você tem que começar a refletir. Esse sentimento que você tá pela pessoa, tá te fazendo pecar ou tá fazendo você ter uma amizade legal com ela, se não começou a namorar ainda? Ou você só fica obcecado pela pessoa, só fica lá no Instagram curtindo as fotos dela para ela perceber que você tá rondando a região ali. Você tem que ter essa maturidade. Então, se você tá gostando ou se você já tá namorando, um conselho: ora, lê a Bíblia, você vai aprender você vai estar aprendendo os princípios da vida cristã e reflete. Isso está me fazendo bem? Não tá? Se não tá, você tem que parar e conversar com a pessoa, se já começou a namorar, e falar assim, a gente se ama mesmo? A gente respeita um ao outro? A gente não vai conseguir casar agora. Então, talvez seja melhor que sejam só amigos por enquanto. Porque se amam de verdade, vão esperar um pelo outro. Vão se respeitar. Uma vez eu ouvi assim, eu quero namorar agora porque vai saber se a pessoa vai se apaixonar por outro. Então é melhor que esteja comigo. Mas esse é um pensamento de imaturidade. Se são duas pessoas cristãs que se gostam, conversa. A gente ainda tem uma longa caminhada até a gente conseguir se casar. Então vamos ser amigos, vamos andar junto e tudo mais. Um conselho: amizade verdadeira nunca faz mal para você. Ter amigos é uma coisa maravilhosa. Cuidado com os falsos amigos. Mas amigos sempre vai ser uma coisa ótima para sua vida, sempre vai agregar muito. Então, esperar pode ser uma coisa ótima para você. Vocês dois vão crescer, vocês dois vão se desenvolver e vão ser muito mais abençoados se vocês escolherem, decidirem, entenderem de Deus se casar mais pra frente. E o relacionamento se torna muito mais fácil depois, né? Porque já são amigos, já se conhecem, um já ajudou o outro. Então, depois o relacionamento fica muito mais fácil. Sim. E foi o que um pouco aconteceu com a gente, né? Assim, não sei se todos sabem, vou contar um pouco a nossa história. Não vou lembrar quantos anos atrás, porque eu sou muito ruim de data. Mas eu ainda fazia parte do Nazatim e o Thiago acho que tinha acabado de entrar na faculdade e tudo mais. Então ele tinha acabado de se converter.
E aí foi numa festa caipira que teve lá na igreja e tal, ele olhou pra mim e se apaixonou. Aí ele já me chamou pra conversar e tal, a gente começou a conversar e começamos a orar. Né? A gente conversou com o nosso pastor, na época o líder dos jovens era o pastor Vitor, a gente conversou com eles. Carlos. Verdade, era o Carlos e o pastor Vitor, né? Mas o principalzão era o... Era o Carlos. Eu lembro de conversar com ele ficou bravo comigo. Enfim. Mas nós dois éramos muito novos, né, ainda. Eu tinha acabado, acho que, de fazer 18 anos, ou nem tinha 18 anos ainda. Enfim. Só que não deu certo. Não senti paz no meu coração. E aí falei pro Thiago, falei, não quero mais orar, não quero mais saber de você. Nem adianta vir falar mais comigo. Eu fui muito má. Mas passou. Tudo isso por mensagem, ela não teve nem coragem de vir falar comigo. Nossa, é verdade. Enfim, vamos lá. E aí foi isso. A gente orou por pouco. Não lembro quanto tempo. Mês. Foi pouco. Mês e pouquinho. Mas realmente eu não senti paz no meu coração. E quando eu conversei com ele, falei que eu não queria mais continuar orando com ele, que a resposta era não. E aí ele me perguntou o porquê. E na época eu ainda era muito imatura espiritualmente. Então eu entendi que Deus havia me falado que não a pessoa certa pra mim não era o Thiago. Que a gente não iria ficar junto e que era isso. Então foi isso que eu falei pra ele. E aí eu pensei assim, pô, se Deus falou pra ela que não sou eu, então beleza, né? Vou ficar de boa. Quem sou eu, né? Quem sou eu? E aí a gente passou anos sem se falar e eu nunca fui atrás da Paloma. Porque Deus já tinha falado pra ela que não era eu. Então fica lá e eu fico cá. A gente trabalhou em outros ministérios juntos e tudo mais, mas com uma certa distância. Aí depois de acho que uns 3 ou 4 anos, num Dia dos Namorados, o Ministério de Casais sempre fez jantar dos namorados, né? E aí esse ano o pastor Vitor, que já era o presidente da JNI, ele pediu para eu, Thiago e a Bela fazermos um culto para os solteiros. Nós 3 ficamos responsáveis pelo culto. Esse culto não era para o pessoal ficar se namorando lá não, fica tranquilo. Era só para ter uma programação, porque solteiro já tá lá triste e ele não tá na programação dos namorados, então pelo menos ele podia ir em algum lugar. Aí, o Thiago lá falando, dando a palavra e tal, e a Bela assim do meu lado, e eu só observando assim o Thiago, né? Eu virei pra Bela e falei assim, nossa, Bela, às vezes a gente é burra, né? Aí a Bela já percebeu, né, porque o que eu tava querendo dizer. E aí depois a gente foi, acho que, se aproximando, a gente foi conversando mais, aí a gente começou a trabalhar mais juntos. E teve um dia que ela me deu dinheiro pra eu reparar nela. Me deu 50 pra eu reparar nela. Mas depois eu conto essa história pra vocês. Não é bem assim. Depois eu não conto. Paguei ele, não. Eu não quis pagar ele, mas eu quis dizer que eu tava ali, né? Enfim. Eu fui comprado. Mas graças a Deus a gente tem um relacionamento abençoado desde o nosso namoro. Nós não somos perfeitos, muito pelo contrário, a gente ainda tem muito que amadurecer em alguns aspectos, mas nós 2 crescemos juntos, estamos crescendo juntos e hoje a gente tem a nossa família, a gente conseguiu vencer vários obstáculos, a gente não tinha dinheiro nenhum para ter um casamento. E Deus nos deu o melhor que a gente poderia ter. Nós temos uma família abençoada, uma casa abençoada.
E nós temos muito mais motivos para agradecer tudo que Deus fez por nós, todo o tempo de espera, de aprendizado. Hoje eu sou muito grata por aquela época não ter dado certo. Às vezes a gente não entende no momento, a gente vai entender anos depois. E hoje eu entendo e sou muito grata por esse tempo de crescimento que a gente teve, né? Talvez se a gente tivesse batido a cabeça lá, ainda não era a idade certa, não tinha a maturidade certa, talvez hoje a gente não estaria junto. Exato. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que a gente talvez não falou exatamente o que vocês queriam, né? Tá liberado, mas que esse momento de espera pode ser muito abençoado e vocês vão colher muitos frutos se vocês tiverem nessa caminhada, nessa constante busca pela presença e a comunhão com Deus. É nóis, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, abraço! Tchau!